desse jogo, América de Cali 1 e Corinthians 1 pela Sul-Americana. E se tem uma coisa que, tipo assim, eu de verdade, assistindo esse jogo do Corinthians, eu não fiquei irritada pelo que foi o jogo. Claro, teve, né, tem umas bizarrices ali na partida, tem umas bizarrices do nosso treinador, mas sabe o que mais me irrita, num geral, o que mais me irrita de verdade é você ser feito de trouxa. Ser feito de trouxa pelo Corinthians, no caso, pelo Ramon Dias, na comissão técnica, pela diretoria do Corinthians e pelos jogadores do Corinthians. E o porquê que eu falo isso? Porque assim, não sei pra vocês, tá? Mas pra mim, nitidamente, o Corinthians abriu mão da Sul-Americana. Abriu mão do jeito que vem jogando, com a escalação, com os tipos de jogadores, com declarações de treinador e tudo mais, da forma que fala, né? Da forma que monta o time para jogar essa competição e principalmente com a postura dos jogadores dentro de campo. E o porquê que eu falo isso, né? E assim, eu não vejo problema nenhum, de verdade, eu não vejo problema nenhum se deixar claro pro torcedor. Se chegar e falar assim, olha gente, a Sul-Americana, a gente está focado no Campeonato Brasileiro, a gente vai focar na Copa do Brasil, a Sul-Americana é o campeonato que a gente não vamos focar, né? Porque, sei lá, dá alguma desculpa, fala de calendário, fala qualquer coisa, né? Enfim, fale qualquer coisa, mas deixe claro pro torcedor. E aí você vai lá e fala assim, beleza, como a Sul-Americana não é a prioridade do Corinthians, o que a gente vai fazer? Vamos aproveitar e ser uma competição ali que, né, como o próprio Emiliano chegou a falar numa das coletivas ali, que falou assim, pô, as Copas, né, o que acontece de ruim nas Copas é você ser eliminado. No Campeonato Brasileiro você não pode bobear porque o que acontece é você ser rebaixado, então o peso é muito maior. Concordo. O peso de você ser rebaixado no Campeonato Brasileiro é muito maior. Só que uma eliminação também numa Copa machuca. Só que aí beleza. Então, que deixe claro pro torcedor que, tipo assim, o time não tá de olho na Sul-Americana, o time não tem pretensão nenhuma na Sul-Americana. Deixa isso claro e fala pro torcedor o seguinte, bom, já que a gente não vai, a gente não almeja essa competição, a gente não quer nem classificar para uma fase de mata-mata, né? Então, vamos usar a competição aí pra gente fazer teste, posições, jogadores da base, vamos testar o time, né, para ver se a gente acha alguma solução aí que possa agregar no time titular nas outras competições. Que deixasse isso claro pro torcedor, mas não, fica de uma forma que faz o torcedor parecer trouxa, né? E eu me sinto uma trouxa assistindo uma partida do Corinthians quando o time joga dessa maneira. Dane-se que empatou no final. Beleza, foi um bom resultado? Sinceramente, eu não acho esse empate um bom resultado. O Corinthians precisava vencer esse jogo. Ainda tem chance? Tem, mas vai ser naquelas. Eu aposto com vocês que o Corinthians vai conseguir a proeza de ainda conseguir ficar em segundo colocado para playoffs. Aí é engraçado que aí depois é o mesmo time, a mesma comissão que vai vir e vai reclamar de calendário, né? Então, ou seja, vai agregar mais 2 jogos ali, né? De totalmente desnecessário, sendo que seria uma competição que, na minha opinião, dos campeonatos que a gente tem hoje, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Sul-Americana seria a mais plausível para o Corinthians. Só que agora já não é mais. Agora com a postura do time não é mais. Então, assim, tratar o torcedor dessa forma é o que me irrita. Tratar o torcedor como se a gente fosse trouxa é o que me irrita. Porque, assim, eu tenho certeza que se chegasse e fossem claro com o torcedor, falasse que ia testar, que ia colocar molecada, que ia fazer o que fosse na Sul-Americana, ainda assim a gente iria assistir e torcer. Ainda assim a torcida iria comparecer nos jogos, seja na Neoquímica Arena, como fosse viajar para assistir o Corinthians jogar. Ainda assim a torcida do Corinthians faria isso. Só que faria com a expectativa não lá em cima. Não faria com a expectativa, tipo, pô, vamos classificar. Faria assim, pô, a gente sabe que o time, né, tá testando aí tudo mais, mas vamos acompanhar e torcer pro Coringão onde for. Mas não. E, enfim, né, cara? Então, tipo assim, isso é uma das coisas que mais me irrita, né? Então,
falando do jogo em si, esse resultado foi péssimo, gente. Por mais que teve um empate ali, eu acho que foi um resultado péssimo. O Corinthians aí, na minha opinião, para conseguir uma classificação, falta o quê? Faltar 4 jogos agora, né? Teria que ganhar... Tem 2 jogos em casa, tem 2 jogos em casa ainda, então teria que ganhar os seus 2 jogos em casa e mais um fora. Eu acho que o que seria o necessário para o Corinthians conseguir uma classificação nessa Sul-Americana. Ganhar os 2 em casa e mais um fora, que seria justamente para os 3 pontos que perdeu dentro da Neoquímica Arena na estreia contra o Huracan. Seria isso, para o Corinthians conseguir uma classificação aí. E um time que está jogando esse futebol, quais as chances dos 4 jogos aí que tem o Corinthians conseguir ganhar 3? Quais as chances? Jogando esse futebol que vem apresentando. E aí joga time titular ou time reserva, é isso. É assim que o Corinthians se coloca dentro de campo. Agora, outra coisa que eu queria falar. Em relação aos jogadores, não tenho muito o que falar. Os caras simplesmente errando o passe de 2 metros, de 3 metros. O Thales Magno, ele virou o jogador que é o cara que dá o drible mais insignificante. Insignificante. Porque ele dribla e não faz bosta nenhuma. Sabe? Toma decisões totalmente erradas, cara. O cara não toma uma decisão correta, o Thales Magno. E custa uma fortuna o Thales Magno. Eu espero que o Corinthians não cometa o erro aí de tentar a contratação definitiva do Thales Magno, né? Acho que prorrogou aí o empréstimo, mas eu espero que no final da temporada aí, sei lá, não sei que ele vira o Messi da vida, mas é inacreditável as decisões do Thales Magno. Eu não sei, cara. O Romero não jogou absolutamente nada. O meio-campo ali do Corinthians inexistente. A zaga do Corinthians, gente. O que a gente pode falar da zaga do Corinthians? O que a gente pode falar? A gente tem Félix Torres, que foi uma bizarrice. O gol dos caras foi por culpa do Félix Torres. Porque ele que dá o... Cara, ele faz uma bizarrice ali, né? Que aí acaba cedendo um lateral ali num lance iniciado pelo Félix Torres. Cede o lateral pros caras e acaba fazendo um gol de lateral, né? Praticamente. É inacreditável. Então, assim, a zaga do Corinthians é Félix Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique e Kaká. E o João Pedro Choca, que raramente entra agora depois daquela falha lá do pênalti que ele fez na Libertadores. Então, assim... A pergunta que eu faço pra vocês é o seguinte. Porque se o foco é o Campeonato Brasileiro, qual que é o foco do Campeonato Brasileiro? É brigar pra não cair? Tipo assim, não, beleza, o nosso foco é no Campeonato Brasileiro começar bem, que eu acho até que começou bem, beleza. Mas assim, acreditar que o Corinthians vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, vamos, gente, vamos. Primeiro que para você ser campeão do Campeonato Brasileiro, você tem que tomar menos gols possíveis, né? Você tem que ter uma zaga sólida, né? E realmente somar mais pontos, obviamente, né? Mas assim, o Corinthians tem uma zaga que passa confiança para ganhar um título brasileiro. O Corinthians tem um time, tem uma zaga, um time que passa confiança para ganhar o título do Campeonato Brasileiro. E, cara, aqui não é desacreditar, não. É simplesmente você analisar a forma que o Corinthians joga na Sul-Americana. Como que dá pra olhar pra esse time do Corinthians e acreditar que a gente vai conquistar alguma coisa no Campeonato Brasileiro? E quando eu falo conquistar alguma coisa, eu falo de título. E eu tô falando isso agora. Com o time que a gente tem nesse momento. Com a zaga que a gente não tem um zagueiro que fala assim, cara, esse é o nosso zagueiro titular, porque é Jesus, cara. Se joga o André Ramalho, eu quero o Gustavo Henrique. Se joga o Gustavo Henrique, eu quero o Kaká. Se joga o Kaká, eu quero o Félix Torres. Se joga o Félix Torres, eu quero o André Ramalho. Aí fica nessa troca, nesse loop infinito, porque o Corinthians não tem um zagueiro decente. A gente não tem um zagueiro minimamente decente que passa a confiança pro torcedor. Não temos. Lateral, Matheus Bidu. Mateuzinho, que errou tudo, né? Até no gol ele erra, né? Que a bola acaba desviando no adversário ali e entra. Eu sei lá, a gente tem um ou outro jogador ali que eles
se destoam do restante, né? No caso do Carrijo, que entrou e fez aquele passe, mano, inacreditável, né? Como que joga o Carrijo. Aí a gente tem o Garro, só que o Garro tá machucado. A gente tem o goleiro, o Hugo, que faz total diferença, mas também tá machucado. Aí a gente tem o Memphis e o Yuri, que oscilam bastante em jogos, né? Tem o Memphis vai lá numa partida arrebenta contra o Vasco, aí depois uma outra partida vai lá contra o Barcelona, anda em campo, né? Então, tipo assim, é muito inconsistente o time do Corinthians. É muito inconsistente. Agora, outra coisa que eu queria falar é sobre o Ramon Dias. E, cara, eu em relação ao Ramon, mano, parece cara, parece que na cabeça do Ramon Dias, assim, eu acho que quando muda a competição, e é meio que maluco, né? Porque o Ramon Dias, ele foi campeão da Libertadores, né? Ele foi campeão de Copa, é conhecido por um técnico ser campeão de Copa, mas aí o cara, ele faz tanta merda em jogo de Copa, cara, que é inacreditável nas alterações, na escalação. Então, tipo assim, que merda que passa na cabeça do Ramon, mano? Eu não consigo entender que num campeonato ele tem um pensamento de um jeito, aí na hora que ele vai pro jogo de Copa, que é jogo de mata-mata, enfim, né, jogo de Copa, parece que o cérebro dele buga. Alguém me explica como que... Beleza, eu entendo que o Corinthians não tinha meio campo hoje, porque o senhor Igor Coronado tá machucado, o Garro tá machucado, todo mundo já sabe. Entendo que a gente não tinha um cara para armar o jogo, né? O Memphis também está machucado e não viajou. Beleza, a gente não tinha um cara para armar o jogo. Mas aí o que ele vai? Vamos entrar com três volantes então. E aí, dos três volantes, ele entra com o Rian, que a gente sabe que é mais marcador, com o Martinez, que a gente sabe que é mais marcador, e entra com o Maicon. Que é uma bosta também o Maicon, né? Parabéns, hein, diretoria do Corinthians, renovar com o Maicon. Parabéns, né? Parabéns. Mas beleza, dos três volantes, qual deles tem o melhor passe? Não que, nossa, é um absurdo, mas tem o melhor passe. O Maicon. E o que ele faz? Ele me coloca o Maicon de primeiro volante. Coloca o Maicon de primeiro volante. Então, assim, cara, eu sei lá, mano, o Ramon ele acerta em uns jogos e no jogo seguinte ele erra totalmente. Eu não acho. Eu tenho eu tenho quase convicção que as cagadas que ele fez nesse jogo, aí no jogo agora, no próximo jogo do Campeonato contra o Brasileiro, ele vai e arma o time de um jeito absurdo, assim, que o time joga pra caramba. É a cara do Ramon. É a cara do Ramon. Então, até o nosso treinador, até a comissão técnica do Corinthians, ela é uma montanha russa ali. Um jogo vai super bem e no outro jogo vai super mal, tomando decisões totalmente erradas. Então, eu sei lá, mano, é meio bizarro isso, cara. É meio bizarro você pensar que parece que, tipo assim, ele aprende num jogo, vai lá, ele faz tudo bonitinho, certinho. No outro jogo parece que ele desaprende totalmente. Totalmente. Então, assim, acho que o único ponto positivo pra mim desse jogo, né, tipo, que iniciou a partida desde o início, acho que foi o Hector. Acho que ele fez um bom jogo ali, de certo modo, fez o pivô ali, né? E o resto, todo mundo mal. Todo mundo mal e o Corinthians conseguiu um empatezinho. Se tratando de Sul-Americana, eu acho que ficou bem complicado. Como eu disse, o Corinthians tem mais um jogo, né, contra o América de Cali em casa. Aí teria que ganhar esse jogo. Teria que ganhar contra o Racing do Uruguai em casa. E aí o Corinthians joga com o Huracan fora de casa, né? Joga com o Huracan fora de casa ainda. E também joga com o Racing fora de casa. Então, assim, o Corinthians precisa vencer os dois jogos em casa e precisa vencer um fora. E eu acho que o que precisa vencer um fora seria justamente contra o Huracan, porque é o time que tem mais pontos aí até o momento, né? O time que provavelmente vai ter mais pontos. Não sei se já rolou o jogo dele ou não. Confesso que eu não vi nada. Mas ou se ganhar, né? Ou se ganhar os três jogos, o Racing dentro da Neoquímica Arena e fora, e também ganhar do América de Cali em casa, tem que torcer pro Racing aí perder pontos, seja contra qualquer outro time aí, né? O que eu acho que vai ser bem difícil. Mas enfim, manas, depois de. Cara, um dia extremamente cansativo, um jogo 9h30 da noite, então, tipo assim, e aí você assistir a forma que foi a partida do Corinthians, parece que é um descaso com o torcedor, tanto a postura
tanta escalação, a postura do treinador, a postura dos jogadores do Corinthians parece que é um tapa na cara do torcedor, sabe? Então, tipo, é o que eu falei no início aqui do vídeo, cara. Tipo, seja claro com o torcedor, tipo, se vocês não têm interesse na Sul-Americana, seja claro com o torcedor, não faz a gente de trouxa, mano. Porque a gente vai assistir do mesmo jeito, a gente vai apoiar do mesmo jeito, só que a gente não vai criar aquela expectativa, sabe? E desculpa, mano. Eu sei que o fato do Corinthians ter sido eliminado de uma pré-Libertadores e você ser rebaixado, né? Porque praticamente você tá sendo rebaixado quando você é eliminado da pré-Libertadores para uma Sul-Americana. Então, dá aquele gostinho agridoce, né? De você jogar uma Sul-Americana. Só que beleza. Queria estar jogando a Libertadores? Claro. Só que aí você menosprezar a Sul-Americana a essa altura do campeonato, gente. A essa altura, não dá pra comparar com a Libertadores? Beleza, não dá, mas não é título do mesmo jeito. Não é uma competição que, tipo assim, que é mais rápido de você. É um caminho mais curto. Rápido não, né? Mas é um caminho mais curto pra você conseguir olhar pro seu calendário da temporada do ano que vem. Hoje em dia você ganha a Sul-Americana, não é igual antigamente, que você ganhava a Sul-Americana, só ganhou o título da Sul-Americana, beleza, e tchau. Não. Hoje, você ganhar uma Sul-Americana dá um bom dinheiro, coisa que o Corinthians precisa. E além disso, dá uma classificação já direta para a Libertadores do ano que vem. Direta. Direta. Sendo que no Campeonato Brasileiro, por exemplo, que é onde é o foco do Corinthians, é o que dizem por aí, né? Que é o foco do Corinthians é o título do Campeonato Brasileiro. É o que dizem, né? Eu não acredito nisso. Ah, mas o Campeonato Brasileiro, para você ir para uma fase direta da Libertadores ali, você tem que ficar em quarto colocado, de quarto para cima, né? E aí pré, a gente sabe o que acontece, Corinthians em pré-Libertadores, né? Então, a gente sabe o que acontece. Então, eu acho ridículo, eu acho um absurdo simplesmente menosprezar uma competição como a Sul-Americana, né? Então, fica a minha revolta em relação a isso, né? Enfim, eu acho que eu já me prolonguei demais. Esse foi o pós-jogo. Peço pra você que não é inscrito, se inscreva. Se você puder e quiser, deixa o seu like pra fortalecer e, mano, que desânimo, cara.